Boa tarde, minha gente. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui está tudo bem. E hoje é uma quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. E eu quero deixar a data aqui descrita, né? Que é esse vídeo que eu estou fazendo hoje. Já quero ver se eu já subo ele hoje para o canal, porque já faz alguns dias que eu tô no meu coração de refazer esse vídeo falando sobre o processo de ansiedade que eu passei, só que dessa vez de forma diferente. Por quê? Por que de forma diferente? Primeiro que eu vou mudar o título do vídeo, que na realidade o que eu senti lá atrás era uma sensação de bolo na garganta. E era por este título, por este nome, que eu ia lá no YouTube e que eu procurava a saber o que era que eu tinha, né? Essa sensação de bolo na garganta. E eu procurei tanto por esse tema, mas, no entanto, quando eu fiz o meu vídeo relatando o que eu tinha, eu não coloquei esse tema. Eu já fui lá e coloquei o nome ansiedade, doença silenciosa. E esses dias eu tenho certeza que é Deus tocando no meu coração para que eu refaça o vídeo. Também porque eu preciso dar mais detalhes, né, do que de fato aconteceu. Eu dei detalhes no outro vídeo, porém eu não fui tão como eu queria ter sido. Foi um vídeo mais breve, mais rápido. E esse vídeo de hoje, eu sei que ele vai ajudar muita gente. Eu tava ali sentada, agora, tava orando, e do nada, que não é do nada, né? Deus tocou no meu coração e eu fui lá no YouTube olhar os vídeos que eu sei que eu deixei meus comentários lá nesses vídeos. E quando eu cheguei lá, eu encontrei muita gente falando que não encontrou o meu vídeo, né? O meu relato. Então, eu disse, é sobre isso. Eu preciso voltar e refazer o vídeo, porque eu sei que muita gente está necessitando, precisando desse vídeo. E a Bíblia diz que se você pode ajudar e não ajuda, você está pecando. E essa é a minha ajuda para com você que está aí do outro lado e está passando por essa sensação terrível de bolo na garganta. Porque quando eu passei por essa situação, minha gente, eu procurei tanto aqui no YouTube, tem vários vídeos, é tanto que eu tenho vários relatos aí em vários vídeos do YouTube, procurando entender o que era. Em cada vídeo eu só ouvia que era gastrite, que era porque estava comendo muito glúten, que era N e N fatores que não era nenhum, né? Então hoje eu preciso refazer esse vídeo para ajudar você que está aí do outro lado passando por essa situação. Mas primeiro eu quero deixar uma palavra aqui, porque tudo nosso Deus tem que estar envolvido, né, minha gente? Independente de religião, eu creio dessa forma. E para mim, ele foi o caminho, né, para que eu encontrasse a minha cura. Então, eu acho tão lindo como Jesus já sabia que a humanidade ia chegar nessa época, nessa década de que nós íamos estar ansiosos, né? Ansiosos pelo que foi, ansiosos pelo que está sendo e ansiosos pelo que há de vir, né? E ele já deixou essa palavra aqui, Filipenses 4:6, aonde ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Que era para ser assim, né, minha gente? Pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. É lindo ler isso aqui, né? Isso aqui é o que deveria ser a nossa vida. Mas muitas vezes a gente esquece disso aqui. Se a gente não esquecesse, a gente não passava pelo que a gente passa, né? Mas Deus é bom, deixou aqui na palavra dele e deixou sempre
uma sementinha, um de nós, cada um de nós, para vir aqui na internet, em qualquer outro lugar, na sua vizinhança, perto da sua casa, lembrar você desse versículo, lembrar a mim e a você desse versículo, que eu não sou diferente de você, que não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas pelas orações. Por quê? Porque antes da gente ficar inquieto, a gente deveria logo ir orar, né? Mas a gente faz tudo, menos levar para quem pode realmente resolver. Mas vamos lá. Gente, no final de 2022, dezembro de 2022, eu comecei a sentir uma sensação de bolo na garganta, certo? Eu ia comer e eu tinha a sensação de que a comida não descia. E isso é uma coisa terrível, só sabe quem passa. Quem passa essa sensação ridícula, hoje eu digo que é uma sensação ridícula, porque para a glória do Senhor a gente não tem nada, mas a gente tá lá sentindo aquele negócio lá, atracando na nossa garganta. E aí eu comecei a sentir esse bolo na garganta no final do ano de 2022. E minha gente, foi uma das piores experiências da minha vida. Dezembro, ainda mais, aquela comilança toda que todo mundo já sabe, né? E eu fui para passar o ano novo, o ano novo foi na casa dos familiares do meu esposo, e lá foi uma coisa assim terrível, né? Porque eu já fazia sopinha para tentar tomar, já não participei da ceia, era todo mundo comendo e eu olhando lá sem conseguir comer, que eu achava que a comida não ia descer, né? E aí os dias passaram, quando eu voltei do ano novo, eu marquei uma consulta com um gastro. Porque, como eu disse, eu procurei muito no YouTube, mas o que tem no YouTube é falando que é sobre gastrite. E não tem nada a ver com gastrite isso. Pelo menos no meu caso, e em muitos e muitos casos que eu tenho os relatos no meu outro vídeo. Então, eu estou falando por esse ponto de vista, né? E aí, eu procurei o gastro, e quando eu cheguei lá, o diagnóstico dele é que poderia ser o esôfago estreitado. Então é o seguinte, quando você está passando por uma situação dessa, que o médico ou o nosso médico YouTube, o Google, nos dá um caminho que não é aquele que a gente queria, claro, a pressão aumenta, né? Você há de convir que a pressão aumenta. E aí ele disse que poderia ser isso e eu cheguei em casa desesperada. Então, quando você fica desesperada, o que é que faz? Fica pior, entendeu? A sensação aumenta mais, fecha, pressiona cada vez mais. E aí ele passou para mim uma endoscopia, que era para ver o esôfago, e aí eu fiz essa endoscopia, optei por uma anestesia geral, porque eu já tinha passado por uma endoscopia lá no início do meu casamento, quando eu sofria de questões de gastrites, e isso já vai fazer 18 anos que eu sou casada, então esse tempo todo, né? Lá atrás eu fiz essa endoscopia e eu não foi uma sensação boa, legal. Então eu decidi fazer com anestesia geral e eu passei o dia sem comer e teve uma certa hora do dia que eu tive que parar de tomar água e eu sentia muita sede. Enfim, não foi uma coisa legal também, né? Você já tá ali naquela expectativa, naquela situação toda, mas eu fiz a endoscopia, recebi o resultado com uns 3 dias depois e, para a glória do Senhor, o resultado foi negativo, positivo, não sei, do jeito que você quiser entender, mas o resultado foi bom, eu não tinha nada no meu esôfago, na minha garganta. E aí eu voltei pro médico, quando eu cheguei lá ele disse, não, então vamos passar agora um raio-x do pulmão, porque aí vai ver do pulmão para frente, da frente para trás, enfim. Beleza, vamos. Fiz o raio-x e o raio-x, para a glória do Senhor, também não deu nada. E aí eu voltava para casa, só que a cada exame, a cada ida ao médico, a cada expectativa, a pressão psicológica aumenta,
né? Porque você tá ali, mas o médico não dá um diagnóstico preciso. Vamos e vamos e vamos fazendo exames, e aí as coisas só vão piorando. No meu caso, as coisas só foram piorando, né? Da endoscopia para o raio-x, eu piorei, e eu fiquei, antes que eu comia aquela comidinha machucada, eu passei a não ter mais confiança de comer aquela comida machucada. Então, eu passei a fazer uma sopa, fazer uma canja, ou então comprar e passar no liquidificador. Só que a pressão vai aumentando, que o passar no liquidificador não resolve mais. Então, eu comecei a passar no liquidificador e a passar na peneira, porque eu não tinha confiança que nada na minha garganta que passasse um pouquinho mais grossinho não ia passar. E o meu anticoncepcional foi outra coisa que eu parei de tomar. Eu lembro que eu tomei o anticoncepcional, e mulheres aí sabem que o anticoncepcional ele é uma pílulazinha minúscula, e eu tomei o anticoncepcional nesse dia e eu fiquei péssima. Gente, eu comecei a caminhar, né? Comecei a tentar mudar alguns hábitos, porque nos vídeos que eu assistia dizia que eu precisava dormir, botar uns tijolos na cama para que eu dormisse arqueada assim, para que a comida descesse, porque era gastrite, eu fosse caminhar, eu tirasse refrigerante, enfim, eu fui fazendo esses passo a passo. Eu tomei batata passada no liquidificador em jejum, batatinha, minha gente, passada no liquidificador em jejum, vocês não têm noção como é gostoso. E eu tomei isso também, porque disseram que era bom. Chá de espinheira santa. Minha gente, eu fazia tudo que eu via na internet, tudo que estava dentro das minhas possibilidades, claro, e que não ia denegrir nada, né, claro, eu fiz para que eu pudesse ficar boa, né? Eu procurei tomar chás. Sim, e aí quando eu fui pro médico, pro gastro, ele passou um remédio que eu acho que eu ainda tenho ele ali guardado, que ele é um xarope, que ele dizia que eu tomasse, esse xarope ele ia anestesiar um pouco da minha garganta, e quando a comida descesse eu não ia ter essa sensação. Esse remédio não fez nada dessa anestesia na minha garganta, não aconteceu nada disso. Eu continuava sentindo o bolo na garganta, o desconforto, de que eu tinha medo de comer. Gente, eu colocava uma pastilha na minha boca e aí eu chupava aquela pastilha na hora de mastigar. Quando fica lá o finalzinho da pastilha, se eu tivesse com meu esposo, eu tirava da minha boca e botava na dele, para ele mastigar. Se eu tivesse sozinha, eu tirava da boca e jogava no lixo. Eu não tinha capacidade de mastigar nada para engolir. Nada. Vocês sabem o que é nada? É nada. Entendeu? E aí as coisas foram piorando. Aí eu fiz esse raio-x, né? Só que detalhe, tudo isso que eu fui fazer, eu precisei fazer particular. Porque pelo SUS, se eu tivesse esperando, eu já tinha morrido, né? Eu tinha morrido. E eu precisava de pressa, precisava de agilidade, precisava fazer logo esses exames e entender o que é que estava acontecendo. E aí eu fui para esse gastro particular, só que tem uma amiga minha que ela conseguiu uma médica também, que é amiga dela, e aí eu fazia os exames, levava para o médico, olha só a cabeça do ser humano. Levava para o meu médico, esse médico via, dizia que não tinha nada, eu mandava para ela mandava tudo isso pela internet, né? Eu mandava para ela mandava para a amiga dela olhava, dizia a mesma coisa que o médico, só que o médico que eu ia não sabia que eu estava levando para ela e nem ela sabia que eu estava indo para outro médico. Por quê? Porque eu queria opiniões diferenciadas de médicos diferentes e que eles não soubessem que eu estava sendo acompanhada um pelo outro, que era para não haver ali, eu não entendesse que eles estavam, entendeu? A cabeça do ser humano, minha gente, a nossa cabeça, nossos pensamentos, eles são cruéis. Desde já, eu já lhe indico para você ler livros e ver os vídeos de Dr. Augusto Cury. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, eu levava para essa médica e aí ele passou o raio-x, não deu nada. Aí ele disse, não, minha filha, então vamos ver agora a possibilidade da tireoide.
vamos fazer uma ultra na garganta para ver a questão da tireoide. Eu disse, beleza, vamos fazer. E aí, o dinheiro já estava acabando, né, minha gente? Porque só a endoscopia que eu fiz, quando eu fiz, foi R$ 800. Só a endoscopia, fora as consultas que eu estava indo, que também eram particular. Cada uma era 90 ou era R$ 100. Era um negócio assim, eu não lembro. E nenhuma era perto da minha casa, né? Tudo eu precisava me deslocar. Tinha que ir com meu esposo, gasolina. Quando meu esposo não estava, eu tinha que ir com minha filha, era passagem. Enfim, tudo era gasto. Tudo era gasto, minha gente, porque nada é de graça. E aí eu fiz a ultra e graças a Deus, mais uma vez, o médico disse, olha, não tem nada na sua garganta, sua tireoide está ótima, não tem nada que impeça a comida de descer. Eu digo, meu Deus. Só que eu fui piorando. Gente, eu não melhorava, eu só piorava. Mesmo mediante as respostas dos médicos. E aí, depois dessa ultra, eu piorei mais ainda. Eu passei a querer comer só papa, e era papa de... Meu Deus, como é o nome? Farinha láctea. Eu tomava papa de farinha láctea com leite, feita o leite com a papa, porque quanto mais ralo, quanto mais liso, para mim era melhor. E aí eu comecei a me sustentar só de papa e só de leite, né? Olha só. E eu fui só emagrecendo, emagrecendo. E aí meu esposo dizia, minha filha, você tá tomando sopa da sopa? Que era quando eu passava a comida no liquidificador, ele dizia isso, né? E aí eu lembro que uma amiga minha disse, amiga, a gente tem que ver o que é que tá acontecendo, a gente tem que descobrir o que é que tá acontecendo com você, porque teve uma pessoa que teve isso e era uma coisa séria, não sei o que. Então você vai colocando essas coisas na sua cabeça, vão chegando esses assuntos para você e você vai piorando. Você não vai melhorando, você vai piorando. E aí eu lembro que nesse dia que ela falou isso, eu cheguei em casa que eu não conseguia nem tomar água. Gente, eu não conseguia tomar água. Vocês têm noção do que é uma pessoa achar que não pode tomar água? E aí eu caí no choro em casa e meu esposo trabalhando e eu liguei para ele, eu disse, amor, hoje eu não estou conseguindo nem tomar água. Aí ele pegou meus exames, pegou o raio-x, a ultra e a endoscopia, que eu mandava tudo pelo WhatsApp, né? Eu tinha tudo no... Vocês sabem que hoje em dia tudo pode ser digital, né? Então eu mandei tudo para ele. Ele disse, amor, faça o seguinte, mande para mim que eu vou ver com a médica aqui do condomínio. Meu marido, ele trabalha em condomínio, é gerente no condomínio e lá as pessoas que trabalham lá, que moram lá, são médicos, advogados, enfim, essas pessoas assim. E aí tinha essa médica oncologista que ela faz parte aqui do hospital aqui de Natal, da Liga Rio-Grandense, onde cuida de pessoas com CA, né? Tanto pelo SUS quanto particular. E aí ele pegou meus exames e levou para ela. Aí ela olhou todos os meus exames e ela disse, não, sua esposa não tem nada. A sua esposa está com ansiedade. É muito normal isso. Aí ela me perguntou a ele qual a minha idade, eu já estava com 40 anos, né? E aí ele disse, disse, na minha idade, ela foi e falou, é muito normal na idade dela. Ela está com ansiedade. Só que eu não acreditava. E aí a outra médica, que era amiga da minha amiga, também disse a mesma coisa, que eu estava com ansiedade, eu investigar, se fosse procurar um psicólogo, porque o meu problema era ansiedade. Detalhe, gente, vocês têm que ver toda a raiz da situação. Eu tinha passado por uma perca, a minha sogra, ela adoeceu de um câncer na cabeça e dentro de 2 meses ela descobriu o câncer, se internou, fez cirurgia e faleceu.
né? A minha filha fazia poucos, acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos, que tinha feito uma cirurgia dos olhos. E era uma cirurgia de estrabismo, que foi dos 2 olhos. E aí, depois disso, a gente teve Covid. Depois disso, eu tive chikungunya e eu fiquei muito mal. Então, assim, foram coisas que foram acarretando, que foram me sobrecarregando, sobrecarregando o meu psicológico. E eu não entendi dessa forma. Para mim, estava tudo bem, estava tudo ótimo, entendeu? E os nossos hábitos também, eu também vou falar sobre isso, é muito importante, né? Então, assim, você que está passando por essa situação, você precisa entender o que foi que você viveu nesses últimos dias, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, porque a nossa cabeça, ela vai acumulando, nosso cérebro, elas vão acumulando, e chega um dia que, ó, bum, ele vai explodir de uma forma ou de outra, entendeu? E comigo, a forma que ele achou de vir para fora foi dessa forma. E aí eu voltei pro médico de novo e ele disse: "Vamos fazer agora a última tentativa. Agora só tem um exame para se fazer, que é um raio-x, só que esse raio-x é diferenciado. Ele era com um contraste, ele era um raio-x mais caro, ele era R$ 500 esse raio-x. Ele era com contraste, porque você deita lá na cama. E tem uma coisa, nem é em todo lugar que faz esse raio-x, viu, minha gente? Para glória de Deus, eu tenho uma amiga que trabalha no Instituto de Radiologia. Eu não sei se é só aqui em Natal que tem o Instituto de Radiologia, mas ele é uma clínica que é bem completa, né? E lá fazia. Só que a minha amiga ligou para lá e não só tinha vaga para uns 2 meses depois. E aí eu falei com uma amiga minha e ela disse: "Não, Ioneide, eu vou conseguir para você". E aí ela conseguiu para eu fazer, né? Só que, claro, né, minha gente, pagando. Ela só conseguiu adiantar a fila, né? Porque, como eu disse, é um exame mais caro também e que nem todos os lugares conseguem fazer esse raio-x. E aí, lá vem a outra peleja. Cadê o dinheiro, né? Graças a Deus, umas amigas minhas se reuniram e disseram: "Não, faz que a gente vai pagar". E aí eu consegui o cartão, fiz o exame, para glória do Senhor, não deu nada. Porque o contraste, quando você toma, ele desce e aí ele abre tudo aqui, ó. Ele vê tudo que tem por toda a sua parte, tanto daqui da frente, de trás, aqui dentro, ele vai descendo assim e vai vendo tudo. Gente, o contraste, eu tomava num canudinho, mais ou menos deitada, né? Lá a moça ficava comigo e ela vinha, trazia o canudinho e eu colocava na boca e ele é um líquido, só que é um líquido bem tipo uma papa grossa, sabe? Não é aquele líquido de papa fina, não, é o líquido de uma papa grossa. E até esse líquido eu tinha medo de tomar. Só que lá, quando você vai fazer esse raio-x, a moça diz: "Bota, toma um pouco". Aí você só que prende na boca, entendeu? Aí agora deita e engole. Minha gente. Gente, olha, foram muitos episódios, sabe, de aperreio nesse meio tempo. Eu acho que se passaram aí uns 3 a 4 meses para eu descobrir que era verdadeiramente ansiedade, mas nesse período eu sofri muito, sabe? Eu fui muito atacada. Muita gente chegou para dizer que eu não comia por falta de fé, muita gente chegou para dizer que é só mastigar e engolir. Gente para chegar e dizer coisas ruins, vocês vão encontrar muito. Então, eu já dou esse conselho: blinda sua mente, não sai falando para todo mundo. Eu não saí falando para ninguém. Já quando tava, eu deixei de aparecer nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu deixei de tirar foto, porque eu fiquei muito magra, eu perdi 15 quilos. O meu cabelo, olha só, ele tá se recuperando agora, ó, como ele tá ralinho ainda. O meu cabelo caiu quase todo. O meu cabelo era na cintura e tá aqui. Eu tive que cortar para ele poder chegar aqui do jeito que ele tá. As minhas unhas, eu não tinha unha
E eu nunca fui de roer unha na vida. Hoje em dia que eu olho aqui para o tamanho da minha unha, eu fico grata a Deus, porque as minhas unhas eram quebradiças, os meus cabelos caíram quase todos, os meus dentes eu entortei, eu imprensava os meus dentes que eles entortaram. Esse dente aqui, ele veio para frente, que quando eu olho eu fico sem acreditar. A minha boca, isso aqui doía quando eu acordava, que eu tinha a necessidade de ficar assim, ó, com o cansaço que eu sentia na minha boca. Por quê? Porque quando mais o tempo vai se passando e você não entende o que você tem, mais as coisas vão piorando. E eu fiz esse raio-x e o médico disse que eu não tinha nada e que realmente era ansiedade. E eu mandei para essa outra médica, para a médica lá do condomínio do trabalho do meu esposo, para o médico gastro, para a médica amiga da minha amiga. Achei pouco, ainda marquei uma consulta no SUS, juntei, fiz o apanhado de todos os exames e levei para a médica do SUS e ela disse: minha filha, você não tem nada. Você tem um processo de ansiedade que você precisa passar por um psicólogo, entendeu? Então, você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que se você está com esses sintomas de bolo na garganta, você passou por alguma coisa a mais dessas que eu passei, de perca de cabelo, perca de apetite, medo de comer qualquer coisa, unhas quebradiças, cabelo caindo e os dentes imprensando. Gente, que coisas, quantas e quantas coisas eu passei nesse período, né? Nesse processo de ansiedade. Meu Deus, como foi difícil, como as pessoas não entendem, porque a ansiedade, ela é uma doença que ela não é visível, a não ser quando chega nesse ponto, mas mesmo assim ainda continua sem ser visível, porque se você faz todos os exames e não dá nada, ela continua sendo uma doença silenciosa e invisível, concorda comigo? Então, o que foi que eu fiz? Fui à busca de um psicólogo, né? E para a glória do Senhor, eu encontrei um dos melhores, Bruno Dantas. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados, eu vou deixar o número dele, porque ele já ajudou outras meninas, outras pessoas que chegaram no meu outro vídeo, ansiedade e doença silenciosa, onde eu estou relatando todo esse processo. Porém, esse vídeo que eu estou fazendo hoje está muito mais detalhado. Eu vou deixar o número dele, porque tinha outras pessoas querendo falar com ele, o YouTube acaba não entregando mais os comentários antigos, né? Então, eu acabei passando desapercebida, não coloquei o número dele, mas ainda tem pessoas lá me pedindo o número de Bruno. Bruno, ele é aqui de Natal. Todas as minhas consultas com Bruno foram online, certo? E foram 3 meses só de terapia, e eu costumo dizer até hoje que os fios estavam fora, assim, da cabeça, todos de pendurado, e Bruno fez um apanhado, colocou tudo para dentro, organizou tudo direitinho, certo? Então, eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso, e se eu não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, passa de novo, sabe por quê? Porque você precisa, depois que você se cura, porque eu estou curada. Você precisa, depois que tudo passa, você precisa mudar um monte de coisa na sua vida. Você precisa aprender a dizer não para um monte de coisas, um monte de pessoas. Você precisa deixar lugares, deixar pessoas. Você precisa aprender a se cuidar mais. Você precisa ter novos hábitos. Eu tirei o café da noite, porque isso atrapalha demais o sono. O café à noite, à tarde, ele dá uma adrenalina no seu corpo que você não tem noção, entendeu? Eu precisei criar uma rotina de ir de segunda a sexta para a academia, puxar ferro mesmo, aonde eu dizia que eu não precisava disso. Eu comecei lá atrás só com uma caminhada, comecei caminhando e correndo, mas aí o seu corpo... Gente, o corpo da gente precisa se exercitar. E eu comecei a sentir essa necessidade. E foi quando eu fui para a academia
que os novos horizontes foram se abrindo mais ainda. Eu incluí muito mais na minha vida a leitura da palavra. Eu já lia, mas agora eu leio muito mais, porque essas coisas aqui que Jesus disse lá em 1900 antigamente, que a gente não ande ansioso por coisa alguma, antes vá levar para ele nossos anseios e nossas questões. Ele já disse porque ele já sabia que este século as coisas iam ser muito difíceis para a gente, né? A tecnologia, os avanços, ao invés de melhorar a nossa vida, ela veio para fazer as duas coisas. Ela melhorou por um lado e piorou pelo outro. Entendeu? Aqui em casa nós fizemos um processo de desintoxicação de muita coisa. Hoje em dia a gente come muito mais fruta, muito mais verdura, folhas. Meu esposo trocou a maioria das lâmpadas aqui de casa agora, são amarelas, porque quando chega a noite, você já vai precisando desse ambiente de paz, desse ambiente de que para você já ir saindo das telas, para você já ir tendo tranquilidade, tendo a paz que você precisa, você sair mais das telas, você incluir livros. Gente, o ano passado eu li 6 livros, incluindo bastantes livros de Augusto Cury, como eu já deixei claro para vocês. Então, assim, são hábitos junto com coisas que você vai precisar abandonar, que você vai precisar aprender a dizer não, que você vai precisar deixar para trás, que você vai precisar entender que você não tem o controle de todas as coisas e que coisas ruins, infelizmente ou felizmente, todos nós vamos passar. Nós não temos o controle sobre isso. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas Deus venceu o mundo, né? Jesus venceu o mundo. E a aflição, ela vem para o justo e vem para o injusto. Então, o dia bom, o dia ruim, ele vai chegar. No dia bom, comemore, porque o dia ruim, infelizmente, ele vai chegar, a doença, o desespero, essas coisas, mas está aqui a palavra de Deus para a gente se firmar a cada dia, para que a gente tenha paz. Mas isso tudo é um conjunto de todas essas coisas, entendeu? É o conjunto de bons hábitos, é o conjunto... Gente, água é tão importante na nossa vida. A água não é só para desinchar, não é só para cuidar do nosso rins. A água é para ajudar a nossa mente. Quando eu passei por isso, eu fui pesquisar muito sobre a nossa mente. E a nossa mente precisa de água. Faça aí o seu teste para saber quantos litros de água você precisa por dia, porque água é vida. Tomar água é vida. Se alimentar bem é vida. Comer mais frutas, sair mais do doce. Eu sou confeiteira também e eu comecei a entender algumas coisas no meu corpo, de que da semana que eu como mais doce, que eu abro mais, vou descendo mais de ladeira abaixo, como agora no Natal e no Ano Novo, que foi, eu acho que foi todo mundo, né, que aconteceu isso, desceu ali de ladeira abaixo, eu fico prejudicada no sono, fico mais inquieta, mais intranquila, os pensamentos, eles ficam mais desordenados. Então, procurem ver tudo isso. Mas eu estou aqui para lhe dizer que você tem a solução nas suas mãos, né? Faça uma terapia, se você tem condições, faça uma terapia, busque um terapeuta, porque ali vai lhe ajudar muito, ele vai lhe dar os passos, vai lhe dar o caminho, porque a terapia, ela ajuda a que a gente entenda quem nós somos de verdade, o nosso papel de verdade, entendeu? Então, assim, eu sei do fundo do meu coração que refazer esse vídeo foi de Deus. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu creio em nome de Jesus que agora, você que está aí do outro lado, ouvindo tudo isso que eu passei, que não foi fácil. Hoje eu fiz um resumão, mas quando você começa a lembrar, sabe? Porque quando você passa por esses processos de ansiedade, de depressão, dessas coisas, você é muito mal visto ainda, né? As pessoas ainda estão aí muito para criticar. É por isso que eu me escondi ao máximo que eu pude. Mas quando chegou o tempo que eu comecei a aparecer na rua, magra, só a roupa
andando assim, batendo biela, né? Que as pessoas começaram a ver, mas aquilo não é bom pra gente, porque as pessoas começam a perguntar, interrogar, e você vai viver tudo de novo, dizer, e falar, e relatar. Outra coisa que eu fiz, eu deixei de assistir jornal, eu deixei de ver que os hospitais do SUS estão lotados, que não tem vaga, eu deixei de me martirizar com isso, eu não assisto filmes de terror, eu não assisto mais filmes que vá deixar a minha mente preocupada, perturbada. Eu deixei para trás muita coisa para que hoje eu estivesse bem e estivesse aqui para ajudar outras pessoas que estão passando por essa mesma situação, entendeu? Então eu espero do fundo do meu coração que você que está passando por essa situação, que você se cure, em nome de Jesus, que você procure fazer pelo menos um pouquinho de tudo isso que eu deixei relatado aqui, porque saúde física e mental, minha gente, não tem preço. Esses dias agora eu tive com chikungunya, né? Passei um mês inteiro de janeiro doente de chikungunya, mas eu sinto que o meu corpo reagiu muito melhor por causa dos exercícios físicos, por causa que eu mudei muita coisa, né? E ontem eu voltei a caminhar, tô caminhando primeiro para ver como é que tá as minhas articulações para eu poder voltar para a academia. Porque hoje em dia a academia me faz uma falta. Gente, se eu adoeço, passo uma semana sem ir, ai, como eu já sinto falta. Então isso já, quando você mudar os seus hábitos, isso vai fazer parte da sua rotina. E esse vídeo já está com 36 minutos, mas eu espero do fundo do meu coração que Jesus abençoe grandemente a sua vida que está aí do outro lado. Gente, divulguem este vídeo é muito importante. Vamos ajudar as pessoas que estão passando por essa situação. Se vocês forem nos vídeos das pessoas, dos médicos que tem aqui na internet, que coloca lá bolo, sensação de bolo na garganta. Gente, é muita gente doente, são milhares e milhares de comentários, você fica com o coração assim, ó, apertadinho, de ver que tem tanta gente neste século, que a gente tem tanta facilidade de tudo, mas tem tanta gente doente, gente, e eu passei por isso, e eu sei o quanto isso perturba. E aí isso sai arrastando a família toda, porque minha filha se preocupava, meu marido trabalhava perturbado, mas para a glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui sarada e pronta para ajudar você que está aí do outro lado. Então vamos divulgar esse vídeo, minha gente, vamos deixar like, vamos deixar seu comentário, porque quanto mais você deixa seu like, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, mais o YouTube entrega e mais pessoas vão ser curadas, mais pessoas vão ser saradas, no nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário para mim, deixe um coração e eu vou ficar muito grata. E até o próximo vídeo. Tchau!